Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Eu sou Carlos Del Valle, esse aqui é o Roda com Roda e também o podcast F1 Brasil, e hoje a gente vai falar de 2014, o ano que começou a era híbrida, o ano que o Felipe Massa foi para Williams, o ano que Hamilton e Rosberg duelaram pela primeira vez pelo título. E assim, eu acho que 2014 é um ano tão importante que eu resolvi separar ele em duas partes. A gente vai falar nesse vídeo aqui sobre os carros, principalmente esses motores híbridos, né, que são extremamente, ao mesmo tempo, complexos e interessantes. Eu acho muitas ideias sensacionais que eles têm, algumas críticas que eu tenho contra eles também. E o outro assunto dessa temporada, que é a regra que fez os carros, né, terem aqueles bicos com apêndices, com formatos duvidosos. Então a gente vai dar uma passada por todos eles também e conversar um pouco sobre isso. E daí na parte 2 que a gente vai falar da temporada em si, dos pilotos, das corridas, das tretas, porque teve algumas tretas muito interessantes. Foi o ano lá do Vettel contra Ricardo, né, que foi o único ano que eles foram companheiros de equipe. Foi o primeiro ano que Felipe Massa e Bottas foram companheiros de equipe. Então tem muitas comparações interessantes em 2014. Beleza, meus amigos? Então, hoje vamos falar de motor e de bicos estranhos. Esse aqui, só para você não se esquecer, é o nosso Instagram. Esse aqui, para você não se esquecer, é o nosso Twitter. O nosso Instagram, como você está vendo aqui, é Roda com Roda PF1BR. E o nosso Twitter é @podcast F1 Brasil, para você interagir lá com a gente. E você pode ser membro da gente, além de, claro, né, se inscrever no canal, curtir o vídeo que vocês sempre fazem. Muito obrigado, né? O nosso canal é um canal com engajamento muito alto, isso eu sou muito grato a vocês. Quem quiser prestigiar a gente, pode ser membro oficial do canal no YouTube, que é quando você tem um apoia-se interno do YouTube, você aperta esse botãozinho e contribui mensalmente. A categoria superior, que é a categoria campeão mundial, tem direito a participar do nosso grupo Roda com Roda Oficial, que tem uma galerinha já e a gente fica sempre interagindo sobre tudo que é relacionado à Fórmula 1, desde corridas, silly season, né, contratações, demissões e qualquer coisa que seja relacionada aí ao nosso esporte preferido. Então, beleza, meus amigos? Instagram, Twitter, seja membro para participar do nosso amigo WhatsApp. Então, vamos trabalhar. A gente vai começar falando dos motores, então. Esse é o primeiro ano dos motores que são... Puxa, acho que eu falei tudo aquilo que eu tampando a imagem, né? Será que não? Não, tomara que não. Bom, de qualquer forma, eu vou me diminuir aqui. A grande ideia desses motores é o seguinte, em vez de ser um V8 aspirado 2.4, igual era até 2013, eles passaram a ser um V6 turbo. Na época eles chegaram a cogitar que podia ser um motor de 4 cilindros, afinal de contas, Nelson Piquet, em 1983 foi campeão de Fórmula 1 com a Brabham BMW, que era um motor de 4 cilindros em linha, né? 1.5. Então eles pensaram, poxa, vamos fazer um motor, só que aí teve duas coisas. O motor com 4 cilindros em linha, o apelo dele para um carro de corrida ia ser meio chato, você ter a Fórmula 1, a categoria máxima do automobilismo, com uma configuração de motor igual daquele Golzeira que está passando ali do teu lado, daquele Celtinha ali que o cara tentou roubar e assim por diante. Então eles falaram, não, é melhor a gente fazer em V. Eles optaram por V6 e a segunda razão, além dessa história da imagem e tal, era porque estruturalmente é melhor você ter um V6 porque o motor ele é um componente estrutural do carro, né? Você não tem um chassi onde você coloca o motor em cima. O carro ele tem o habitáculo do piloto, aí preso ao habitáculo do piloto vem o chassi e preso... desculpa, o chassi. Vem o motor e preso ao motor vem o câmbio e o eixo traseiro. Não existe né, o monocoque ele é ali do piloto para frente. Então, isso foi o Colin Chapman que inventou lá com a Lotus. A gente vai falar disso um dia no vídeo. Então, como o motor ele é um componente estressado, que se fala, né, não de estresse, de ser nervoso, né, mas é um componente que é estrutural no carro e que você prende nele suspensão, câmbio, etc. O motor V6 ele é mais favorável nesse aspecto. Então eles fizeram o V6 turbo, em vez de ser 2.4 ele é 1.6, e a ideia é que ele seja híbrido. Em vez de ser apenas aquele KERS que tinha até 2013, que era um gerador ligado no eixo traseiro, que quando você freava, em vez de frear só com o disco de freio, você acoplava aquele gerador e carregava as baterias, que são essa
esse bloco aqui que vai no assoalho do carro, as baterias, eles acrescentaram a ideia de usar o turbo como uma forma de coletar energia e tornar o motor mais eficiente. Também carregar as baterias com o turbo. Então, essa aqui é a ideia, né? Por isso que você tem MGU-K, o K é de Kinetic, né? Que é energia cinética, que é o antigo CARES, que é a energia da frenagem, e você tem o MGU-H, que é H de heat, né? De calor. Então, você tem esses dois componentes híbridos. Bom, esse carro tem o seguinte, você tem que ter intercooler, né? Então isso interfere no tamanho, na aerodinâmica e tudo mais, porque o ar que você reaproveita lá do escapamento para girar o turbo é um ar muito quente, então você tem que esfriá-lo, então você tem um intercooler ar com ar e um intercooler água com ar. E você tem aqui que é a grande jogada, né? Chama MGU por quê? Porque ao mesmo tempo que é um gerador, ou seja, ao mesmo tempo que produz eletricidade, por definição, o gerador é aquilo que transforma a energia mecânica em eletricidade. Então, como produz eletricidade, é G. Quando você pega a eletricidade e transforma em movimento, né, aí é um motor elétrico. Então, por isso que chama Motor Generator Unit, que é unidade motora geradora. Ou seja, ela faz ao mesmo tempo transformar gerar eletricidade e ela também gasta a eletricidade. Ela funciona nos dois sentidos, né? Então, no caso aqui do antigo CARES, ele passou a se chamar AirSCA, mudaram a sua ordem, mas é uma MGU também, ela tanto coleta energia, né, na frenagem, como pode despejar energia na aceleração. E aí que vem a grande jogada desses motores, que é a MGU-H, né, que é você pegar e não somente colher pressão do turbo para encher a bateria. Mas prestem bem atenção. A bateria ajuda a você diminuir o turbo lag, aquele lance que o turbo ele demora um pouco para encher, né? Hoje em dia esse problema é menor, porque os turbos são feitos de materiais muito leves, os turbos são menores, então o problema do turbo lag, aquele lance que tinha lá em 1986, que o cara ele tinha que pisar no acelerador ainda enquanto ele está fazendo a curva, porque o carro só vai acelerar dali a 1 segundo, né? Então você tinha que calcular isso e torcer para dar certo. E nesses motores, apesar do turbo lag ser menor, você usa a energia da bateria para girar o turbo também. Então por isso que não é só você gerar eletricidade com o turbo, e sim você também usar a eletricidade para aumentar a rotação do turbo. Por isso que é MGU-H. Isso é uma coisa que, assim, infelizmente, eu acho que ela é complexa demais na Fórmula 1, sabe? Você tem, por exemplo, esse carro aqui, ó, que esse aqui é o Porsche lá de Le Mans, o Porsche do WEC, né? Que ele é um carro que eles fizeram assim, eles botaram o CARES no eixo dianteiro, e que ele é tração dianteira, nesse caso, a parte do CARES age no eixo dianteiro, e eles botaram aqui no turbo uma GUH. Note que essa letra faz muita diferença, porque é um sistema muito mais simples. O que a Porsche fez com esse carro de Le Mans? É um carro que você tem dois turbos paralelos, então ali no escapamento, os coletores ali de escapamento, eles são ligados em duas turbinas paralelas, que uma não interfere na outra. Então, uma é para, claro, fazer o motor ser potente. Então, esse motor da Porsche é um V4 2.0, tá? E esse motor 2.0 com turbo, ele chega lá a 500 e poucos cavalos. E tem uma turbina do lado, paralela, que não tem a ver com essa do motor de combustão interna, que é uma que simplesmente carrega a bateria. Então o tempo inteiro ela está carregando a bateria e você pode usar essa bateria como você quiser, mas não tem esse lance de ser uma MGUH, da bateria interferir no turbo também, porque isso é de uma complexidade, né? Esses turbos eles giram lá a 150 mil RPM, aí você tem que fazer a bateria acionar o motor para ele acelerar o turbo. É assim que é na Fórmula 1, e isso que matou a Honda, matou a Renault, acabou com todo mundo. E extremamente caro, né? Cada motor 10 milhões, 15 milhões, ou seja, uma equipe, o orçamento dela, você gasta 30, 40 milhões só para comprar o motor. É uma bizarrice sensacional. Então, assim, eu sempre achei sensacional essa simplicidade
da Porsche de usar, em vez de MGUH, usar só GUH. Ou seja, você não precisa interferir com a bateria no funcionamento do turbo. Simplesmente o turbo carrega a bateria. E tem um turbo só para isso, certo? Então, o que nós vamos falar? Outra coisa que esses motores têm, isso aqui foi desenvolvido a partir de 2014, né? Que você tem, em vez de ter a vela, que ela faz a explosão da mistura, você tem uma vela que tem um compartimento dentro, uma câmara dentro da vela que primeiro explode ali, e com isso você consegue queimar o combustível muito melhor. Isso foi uma coisa que todas as equipes foram copiando, a Mercedes. E com isso o motor de combustão interna, o motor sem contar com turbo, com nada, ele já é extremamente eficiente. Eles conseguem tirar potências muito altas desses motores. E aqui é a grande jogada que a Mercedes acabou com a concorrência e ninguém talvez nunca conseguiu alcançar eles. Por quê? Aqui vocês estão vendo aqui, ó, Conventional Turbo, certo? O que isso significa? Você tem um eixo aqui girando, uma turbina que gira com o gás do escapamento e ao mesmo tempo, solidário a ele, tem outro eixo que, né, solidário a esse eixo, tem o chamado compressor, que é outra turbina que empurra o ar para dentro e com isso o motor é sobrealimentado. Aqui na Red Bull eles têm umas figuras bonitas disso, aqui ó, essa parte vermelha é o gás do escapamento girando o turbo, daí você tem esse eixozinho aqui que tem a outra turbina que está empurrando o ar para dentro do escapamento. Por isso que o turbo, quanto mais o motor gira, mais ele vai gerando potência, né? Aqui é a mesma coisa, né? O turbo, essas figuras da Red Bull são muito bonitas. E aqui a mesma coisa, né? Você tem o escapamento girando aqui o turbo e a outra parte empurrando, e ainda você tem o MGUH, que ainda ajuda a aumentar o turbo, a rotação, etc. Mas qual que foi a coisa que a Mercedes matou a concorrência? O que acontece aqui nesse turbo convencional? Isso aqui está a temperaturas iguais à da superfície do Sol. Isso aqui é temperatura de lava. E aqui do lado está o compressor. Então o que você vai ter que fazer? Aquilo que eu mostrei lá no começo, que é o intercooler, né? Você tem que ter intercooler para você baixar um pouco essa temperatura. Primeiro, porque vai ficar quente demais, e segundo, porque quanto mais frio o ar, mais denso, mais oxigênio ele tem, mais você vai conseguir ter potência. O que a Mercedes fez? O chamado split turbo. Esse eixo aqui não é uma coisa tão simples quanto parece, porque isso aqui gira 150.000 RPM, isso aqui tem estresse estrutural gigantesco, mas eles fizeram split. Split significa dividido, né? Então a Mercedes usou esse turbo dividido. O que isso significa? Que funciona muito mais frio. Com esse turbo o compressor sendo longe da turbina lá do escapamento, você consegue fazer todo o sistema de intercooler ser mais compacto, gastar menos energia com isso e ao mesmo tempo a potência é automaticamente muito mais alta porque você está lidando com ar mais frio. Então isso aqui, esse lance do split turbo, a Mercedes acabou com a concorrência e é uma jogada sensacional. Depois as outras equipes foram copiando e no caso aqui, esse cinza ali que está no meio do turbo marrom é o MGUH, né, que é o sistema de recuperação de energia e ao mesmo tempo sistema de aceleração do turbo que é colocado ali junto. Então todo esse conjunto funciona dentro do V ali do V6. Esses motores são sensacionais, apesar de muito complexos e muito caros. Como eu disse, eu tenho essa minha crítica, que eu acho que você fazer uma MGUH é coisa demais, é complexidade excessiva, porém com isso você consegue aqui, ó, o motor V6 Turbo, a potência dele dá um beijinho ali nos 1000 cavalos, se você somar, porque só motor de combustão interna já é muito eficiente. Você ainda joga, né, em cima a parte híbrida, enquanto que aqueles lá do V8 lá, do Cares e tal, eles são muito mais baixa a potência se você somar tudo, mesmo tendo a parte híbrida um pouco mais forte. Aqui eu acho que tem algumas coisas que estão imprecisas aqui nesse gráfico, mas de qualquer forma mais ou menos por aí. Então as imagens da Red Bull já mostrei, né? Acho que essa daqui é muito bonita, que mostra uma turbina sendo acelerada pelo escapamento e a outra chupando ar, empurrando para dentro do motor.
E aqui essa outra também tem bem o princípio do turbo, né? Se fosse um motor Mercedes, uma dessas daqui ia estar lá longe e esse eixo é muito mais longo. Esse que é o chamado split turbo, né? Os motores turbo lá, quando a Renault começou a mexer com turbo, eles eram biturbo. Então você vê aqui, ó, que ligado no escapamento tinha uma turbininha pequena aqui. E uma para cada bancada de cilindro, que era o motor V6 turbo também. E daí empurrava depois. E aqui já no da Fórmula 1 eles colocaram um turbo só, né? O motor não pode ser biturbo, né? Você tem que ter um só. Então aqui está recebendo os gases do escapamento e ao mesmo tempo mandando a pressão lá para frente. Aqui são os componentes, acho que já falamos, e daí a gente pode passar para falar do design dos carros. O que aconteceu para esse ano? Eles queriam que o carro fosse com o bico mais baixo possível, certo? O que significa? Você tem que ter o bico a esse tamanho aqui. Só que o pessoal interpretou isso, tá bom, nós vamos fazer um bico. E fizeram assim, para quem a gente que reclamava, né, lá dos, como é que chama, dos degraus que tinha no bico dos carros, a gente foi agraciado com essas maravilhas aqui que a gente tem para 2014. Então, isso aqui acabou fazendo aquele degrau ser até bonitinho, né? Deu uma saudade dos carros de 2012. Por quê? Como é que isso foi resolvido para o ano seguinte? Eles colocaram uma regra que o bico tem que terminar aqui embaixo, mas que a razão com a qual ele vai afinando tem que ser constante. Ou seja, você não pode vir com ele largo e daí de repente ele fica fino. Então você vai notar que em 2015 a gente vai mostrar os carros que eles não têm essas desgraças aqui na frente, esses apêndices fálicos, né? Eles chamam em inglês de finger, né? Eu sempre chamei de bingola. Porque para 2015 eles resolveram falando, não, a razão com a qual o bico vai afinando tem que ser constante. Aí pronto, acabou essa festa. Então vamos passar pelos carros. Essa daqui, ó, é a Caterham, só que essa é o Caterham, né, que se fala em inglês. Só que essa é a Caterham depois da metade da temporada, que eles fizeram um nariz um pouquinho menos horrendo. Eles tinham que tentar até usar aquela substância, quem souber aí de cor, que existe uma substância que é a substância mais escura do mundo, mais preta do mundo. Ela reflete zero da luz, né? Para você tentar esconder mais, né? Porque dá para ver que essa Caterham aqui ele é meio fosco aqui o bico, mas não o suficiente, né? E já teve outro pessoal mais mané, que ainda por cima o bico é todo, né, brilhante, assim por diante. Só que a Caterham do começo da temporada é isso aqui. Isso aqui é um assalto físico aos nossos olhos, é uma ofensa para o torcedor da Fórmula 1, mas é o que eles falaram, não, a gente quer fazer aqui o bico e depois, se eles querem um bico que vai estar lá embaixo, a gente faz o bico, né? Então, isso aqui, né, depois ficou um pouco menos feio, ficou, mas também é porque a gente viu, depois que a gente viu isso e não consegue desver mais, aí isso aqui passa a ser levemente tolerável, né? Ferrari, mérito da Ferrari, não fez o bico com a bingola, né? Não fez com o dedo, né? Como dizem os ingleses. Fez esse aqui, só que daí fica parecendo aspirador de pó, né? É um dos carros mais feios do ano do mesmo jeito, infelizmente. Você nota que é uma solução que não é tão longe da Mercedes, que é um carro bonito, né? Só que a parte estrutural desse nariz da Mercedes é muito mais complexa do que parece, sabe? Isso aqui as equipes menores não tinham chance de fazer por causa do crash test. Minha nossa, desapareceu a foto. Esse crash test, você tinha que às vezes gastar N bicos até você conseguir comprovar que esse bico era estruturalmente, né, resistente o suficiente. Então esse que era o grande problema. Então a Caterham passou de tenebrosa para feia. A Ferrari aspirador de pó nunca foi nenhuma beleza, parece também o escorregador de criança, né? Que se você botar um piazinho aqui, ele vai descer feliz ali para baixo. Eu peguei a foto da Force India e acabou que ficou uma foto pequena. A Force India é particularmente um carro tenebroso por causa disso daqui, né? Se usasse aquela substância lá, que eu não lembro o nome, que não reflete a luz, mas ainda por cima ainda é uma pintura ainda daquele tipo, né, encerada, ainda brilhante.
dessa desgraça aqui. Eu achava que eu tinha pego mais uma foto da Force India, mas acho que essa daqui ilustra bem para vocês a feiura dessa maldição desse carro da Force India. Ah, mas você acha que não pode mais piorar? Pode, sempre pode, né, meus amigos? Esse é um dito que dizem que eles falam no exército, né? Não reclame, sempre pode piorar. Essa daqui é a Lotus, né, do Maldonado. Esse ano a Lotus teve motor Renault, daí para 2015 eles iam arranjar um motorzinho Mercedes. E eles resolveram fazer, bom, tem que ter um bico baixo, tá bom, tem que ter um bico baixo. Então eles fizeram um bico que vai até lá embaixo e outro aqui. Porque o que o aerodinamicista quer, ele quer manter o ar que vai lá para baixo do carro o mais desimpedido possível. Então ele não vai fazer um bloco que vai até lá na frente, porque você quer que o ar chegue forte lá embaixo do assoalho, porque quanto mais rápido o ar embaixo do assoalho, mais menor a pressão, né? E mais o carro cola no chão. Então você quer deixar desimpedido. Se a regra manda botar um bico ali, uma bingola, então põe só a bingola. Esse aqui, nós estamos entrando num território complicado aqui, né? Esse aqui da Ferrari, pelo menos deixaram aqui essa abertura, mas você nota que a solução da Mercedes é extremamente elegante, né? Você tem uma abertura grande aqui sem ter o dedo, né? Vou parar de falar bingola. Aqui, ó, a mesma coisa, eles querem ter uma abertura ampla lá do fluxo para assoalho e daí que fique só essa desgraceira aqui na frente atrapalhando. E o que o pessoal da Lotus fez? O pessoal da Lotus foi lá e falou, bom, vamos fazer uma Lotus com presas de morsa, né? Como se não tivesse sido uma desgraça aquela Williams de morsa, dessa vez eles fizeram presas de morsa, né? Assimétricas. Então note que o lado direito aqui do carro tem a presa mais longa do que o esquerdo. Então assim, completo desprezo com o torcedor, né? Você entregar um carro desses para disputar a temporada, mas é claro, engenharia. E esse carro, a ideia dele foi ter essa abertura aqui na frente ampla para fornecer ar energizado, ar de alta velocidade, um ar que passa embaixo da assoalho muito bem. Aí vem a McLaren, né? A McLaren aqui em 2013 já tinha tido um ano péssimo, né? Aquele ano do Sérgio Pérez, né? O Sérgio Pérez superou o Button em Qualify, mas foi o começo da desgraça da McLaren. Assistam lá nosso vídeo de 2013 que a gente explica que a McLaren vinha super bem em 2012 e eles falaram, não, mas esse carro aí já deu o que tinha que dar, vamos fazer um carro, né? E fizeram aquela bosta, né? Com suspensão dianteira de pull rod. É aquilo que você quer. Pode notar que isso daqui já é um push rod, né? Você pode ver o braço da suspensão aqui, é push rod. Então a McLaren também, né? Quis fazer uma abertura ampla e deixar, né, o dedo ali, bingola, né? Para fornecer ar para o fundo. Então é uma tristeza, né? Isso me deixa muito triste. Aí vem a Mercedes, que foi muito digna. A Red Bull, eles fizeram esse sistema, o Adrian Newey foi elegante também, ele fez como se fosse uma quilha, né? Eu vou tentar dar um super zoom aqui. Então ele vem esse bico que tem que ser baixo e é uma quilha lá para trás, porque daí você provavelmente atrapalha, tira menos energia do ar com esse formato aqui, né? E ao mesmo tempo que você está fornecendo ali. O carro do Newey ficou razoavelmente elegante e eles souberam pintar isso aqui de uma substância, de uma cor extremamente fosca. Então você, à primeira vista, né? Essa é a última Red Bull com o Vettel, né? Quando ainda existia algum grau de parceria com a Renault, que tinha parte roxa por causa do Infinity e tal, né? Aí você tem a nossa querida Sauber, que fez esse até que assim eles conseguiram fazer essa parte aqui que não é uma mudança tão abrupta, né? Porque quando você olha para a McLaren, ó, ela está aberta e vem a bingola sozinha, né? O carro da Sauber, ela vinha e o mesmo acontece com a Williams. Aqui eu dei um zoom tão bizarro na Williams que eu acabei que escondi o bico. É muito parecido com o da Sauber, né? Essa aqui é uma foto da Wikipedia, ela não está com aquela definição toda, mas dá para entender, né? Que é o bico da Williams. É um carro lindíssimo, esse foi o primeiro carro
cor da Martini, pintura Martini. A gente vai falar disso aí no próximo vídeo, quando a gente falar das equipes e dos pilotos e da temporada em si. Mas também ficou mais elegante. Tem o dedinho ali, né? Tem. Mas tem essa parte aqui que faz uma transição um pouco mais suave, que isso já dá uma ajuda. Ó. Olha só a Sauber, olha só a Williams. Tá? Olha a Sauber, olha a Williams. E daí você olha para esse desrespeito aqui que foi feito com, né, a nossa Force India, essa coisa toda. E aí você tem, para terminar, um carro particularmente assim que foi ofensivo para todos, né, que eles chamavam de Gonzo até esse carro, que é a Toro Rosso STR10, se eu não me engano, que também tinha um apêndice aí, né, essa coisa terrível, enorme também, e também sem nenhum tipo de sutileza, né? Então não é fácil, meus amigos, não é fácil. Então eu vou deixar essa foto aqui do Felipe Massa, porque eu acho essa foto sensacional. Aí eu diminui ela mais do que eu deveria. E com isso eu acho que assim deu pra gente falar dos turbos e deu para falar dos carros. Esse ano de 2014 foi o primeiro ano das batalhas entre Hamilton e Rosberg, que são 3 anos, né, seguidos. Dá para contar 2013 também. E teve alguns lances ali que foram vai ser bem interessante da gente falar, mas isso a gente vai falar no próximo vídeo, né? Porque se eu fosse falar tudo isso aqui que eu falei, daí eu vou começar a falar da temporada com review das principais corridas e falar dos pilotos, quem que venceu quem no qualifying, etc., a gente ia meter lá 1h30, 1h40 de vídeo, porque esse é um ano muito importante por causa dessa mudança de regras. Então achei legal da gente fazer desse jeito, com a parte 1 falando dos motores e dos dedos, né? E daí no próximo vídeo a gente fala aí da temporada e das disputas. Beleza, meus amigos? Então, quem puder, curte o vídeo, se inscreve no canal, seja membro, participa lá com a gente, siga a gente no Instagram e no Twitter e a gente vai conversando aí nos próximos vídeos. Beleza, meus amigos? Um abração para todo mundo e até lá.